Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer tê-las aqui, conosco em mais um encontro do Ser Mais Conversas Biográficas. Eu sou Carlos Vilhena e hoje eu tenho o grande prazer de receber meu amigo Henrique Piscilli, que vai falar sobre a biografia no trabalho que ele desenvolve, né, na relação com o oceano, na relação com o mar. Não vou dar spoiler, Henrique, vou deixar por tua conta. Mas antes de eu te passar a palavra, meu amigo, eu só queria botar um pouquinho o contexto desse encontro, né? Esses encontros que o Amanhecer promove tem essa finalidade, né? De trazer pessoas que usam a biografia no seu dia a dia, no seu trabalho, na forma como lidam com a vida e com o profissional, para dar essa oportunidade, né? Para que outras pessoas conheçam e cada vez mais a gente leve isso para o mundo como uma proposta, né? De autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu sou Carlos Vilhena, como eu falei, aconselhador biográfico, sou o coordenador fundador da Humanecer, que é onde eu faço, né, a minha atividade como aconselhador biográfico, e sou também coordenador da Trinos, que é a Escola de Formação Biográfica do Rio de Janeiro. Se alguém quiser saber mais sobre esses dois assuntos, no final eu vou deixar os meus contatos, o Henrique vai deixar os contatos dele, aí eu fico à disposição. Mas, Henrique, muito obrigado por ter aceito o meu convite, e eu vou deixar que você mesmo se apresente e agora é contigo, meu amigo. Ok. Boa noite e é um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Para a gente falar essa relação com o mar e a natureza e a biografia. E, e contando um pouco da minha história, eu tive a oportunidade de conhecer a biografia em torno aí de 22, 23 anos, de conhecer a antroposofia, né? E eu fiz administração, né? Então esse caminho é mais do trabalho, né, corporativo. E aí conheci a Digo, depois fiz parte do Instituto Ecossocial, fiz diversas formações, tive contato com a Gudrun, né, morei em Florianópolis, né, que é a grande, né, pedra fundamental desse trabalho biográfico no mundo inteiro, né, então foi uma honra muito grande, além de diversos outros mestres, né, não só da antroposofia, mas também da fenomenologia, que me encantou muito, né? Porque o mar sempre esteve presente na minha vida. E quando eu descobri que o Steiner, né, o fundador da antroposofia, tinha estudado a obra de Gates, catalogado toda a obra de Gates quando ele tinha estudado na universidade, e eu fiquei interessado, caramba, né? Que influência foi essa, né? E aí o método me atraiu muito de como você estabelecer uma relação com tudo que é vivo à sua volta, observando como um fenômeno, né? Então, o fenômeno de si também, dentro de outros fenômenos maiores. E o mar é um grande fenômeno, né? E eu fui estudar o mar olhando para esses ciclos, né? Esses ritmos que ele traz e fui me aprofundando. E aí, só para entender um pouco de como surgiu o trabalho, né? Em paralelo a essa carreira de consultor, de liderança, cultura, né? E em diversos tipos de organizações, né? Desde grandes empresas a startups de inovação, ONGs, né? Governo. E eu fui olhando também para os setores da sociedade, como esses fenômenos, e fui olhando para a ecologia social, que é um outro conteúdo muito bacana da antroposofia, e tudo isso foi integrando ao trabalho sempre com líderes de impacto, né, e pessoas que querem, estão em busca de um propósito, né, então esse sempre foi um tema que permeou muito a minha vida, né, e no mar também. E aí, esse é um rio, né, que aí aos poucos eu falo que o mar foi molhando a minha consultoria, foi molhando minha prática, né, e minha história com o mar começa cedo, né? Comecei a nadar muito pequenininho, com 2 anos. Depois fui atleta de polo aquático, né? Na adolescência inteira e que me ensinou muita coisa sobre aquacidade, que é para entender sobre o mar a gente tem que falar sobre a água também, né? E a aquacidade é a habilidade da gente estar se movendo nesse ambiente líquido, né? E é como se, só para fazer um pequeno paralelo, quando a gente está dentro d'água, todas as leis invisíveis, inclusive as biográficas, né, a gente vê elas acontecendo mais rápido. Não tão rápido como observando uma planta, né, que você tem que observar por dias ou semanas para ver ali a mudança, mas esses ciclos vitais, esses ciclos da vida estão ali acontecendo na hora, e a gente pode estudar isso, né, e tem uma relação direta, depois eu vou trazer um pouquinho com a biografia, que eu fui descobrindo aos poucos. E aí, então, nesse caminho, né, de atleta d'água, do polo aquático, comecei o body surf, que é o surf sem prancha, né, só com nadadeira, e me apaixonei, né, e a habilidade de polo aquático me levou a ser um atleta de alta performance,
E aí eu fui 12 temporadas para o Havaí, 8 para a Indonésia, né? Fui um dos melhores do mundo, né? De performance, onda grande, pioneiro em algumas coisas. E essa relação com o mar, né? Sempre me instigou a porque é o meu caminho, a gente fala muito de caminho iniciático, né, de caminho de autodesenvolvimento, é o meu caminho de vida, e ele nunca acaba, né, e eu tenho buscado me aprofundar cada vez mais, desde criança. E aí, quando eu voltei do Havaí pela primeira vez em 2005, eu morava em Florianópolis e eu fundei uma escolinha de body surf, que durou 7 anos, que foi até apoiada pelo Instituto Ecossocial, e tive a gente atendendo em torno de 300 jovens de baixa renda, né? E para trabalhar com adolescente, né, e eram pré-adolescentes, né, de 9 10 anos até os 17, para trabalhar com corpo e autoconhecimento, ou funciona ou não funciona, né? Então, é meio que uma mistura de yoga com a sensação de esportes marciais, né, que os jovens gostam e tal. Então, tinha um perfil de a gente fazia, foi desenvolvendo diversos exercícios funcionais, né, com a bola de pilates, de práticas de yoga, mas voltado para a melhoria da performance para o body surf, né? Isso me servia como atleta também. E quando eu ia me aprimorando com o preparador físico, a gente junto tocou esse projeto e ia ensinando para os jovens. E a parte da biografia começa aí quando eu já fazia um trabalho, que eu tenho até o material que eu vou dar de presente para vocês, chama Diário de Bordo, que eu comecei a construir com 18 anos de idade, né? Depois vocês vão receber, e que tem ali uma sequência de reflexões, né? E surgiu para mim muito cedo, né? Mas nessa sequência assim de medos, barreiras, crenças, a visão de mundo, talentos, paixões, valores, sonhos, visão de futuro, plano de vida, né? E aí vai. E aí eu fui aplicando isso com os jovens, né? E a partir das brincadeiras, dos tipos de movimento que eles gostavam de fazer, acessando algumas coisas dos 3 primeiros setênios, né? E a gente ia conseguindo, principalmente o primeiro aspecto que a gente trabalha no mar é a questão do medo. É entender o que que é risco real e o que que é fantasia. Isso já é uma habilidade de observação fenomenológica para você ser um pesquisador da tua própria vida, dentro dessa ciência, né, que observa os fenômenos, né? Então, essa capacidade, né, você vai experimentando no corpo, dentro da água. Então, por exemplo, quando você entra na água, num ambiente desconhecido, né, naturalmente, a gente entra num estado de alerta que a gente passa por uns estágios, podendo até chegar no pânico, né? Então, a gente se depara primeiro com um monte de fantasias, que é o e se, né? Vamos imaginar no mar aqui, e se tem tubarão, e se a corrente me levar para a África, e se aparecer uma pedra, e não está prestando atenção na respiração, no movimento, né? Como é que pode fluir melhor, né? E não está prestando atenção no que realmente precisa, na tua presença de ouvir teu corpo, né? E aí, nesse primeiro momento, existe, né, também um outro fenômeno muito interessante. A, a, Tem alguns estudos muito legais, quem quiser depois eu posso trazer, sobre a memória da água, né, que está sendo descoberto hoje, que as memórias as mais profundas são guardadas dentro das moléculas de água das células musculares. E o cérebro acessa. Tanto é que a gente digita, olha para o lado, um esporte, faz alguma habilidade manual e o corpo lembra. Até naquelas ondas gigantes, você vê aquela pessoa, ela faz um movimento que depois que termina, fala: caramba, como é que meu corpo fez isso? Você treinou tanto aquilo que às vezes teu corpo faz e te ensina, né? Então, isso com todos nós, o quanto que a gente treinou de habilidade, o corpo está sempre ensinando para gente. E nos lugares, quando a gente está dentro d'água, a gente entra no movimento e na respiração ampla, e dá um afrouxamento ali nesse corpo biológico vital, né? E afloram memórias, né? E eu pude levar mais de 3 mil pessoas na água aqui, né? Imersões de 4 dias, 2 dias, 4 horas, às vezes uma jornada mais curta, mas muito recorrente essa reflexão dos medos. E quando olha para a questão da infância, né? E a gente faz algumas reflexões biográficas com base na experiência na água, e tem 4 fases, a gente vai entrando também nos talentos, paixões, valores, meio que o método com os adolescentes foi fazendo sentido, foi crescendo, né? E desse lugar, né, de acessar a memória, imagina assim, até fazer uma terapia biográfico-artística na Paulista, em São Paulo, com os carros passando. Agora imagina fazer na beira de uma praia depois de dar um mergulho. Só essa imagem já traz um outro ar.
Então o mar ele tem toda essa vitalidade, ele tem então antes de conteúdo que tem algumas leis invisíveis, algumas coisas muito legais que eu queria até trazer uma coisa ou outra e vocês podem perguntar, eu queria abrir também a conversa para a gente trocar bastante, né? Mas além disso é o estado de espírito, né? De você conseguir estar presente, que é um grande desafio hoje em dia, né? A gente até desliga tudo, tô presente, mas até conseguir ficar presente e nunca tá 100%, né? E dentro d'água a gente tem experimentado assim, eu experimento isso bastante, minha prática diária aqui, né? Mas quando você sai da água, vem clareza, né? E quem faz um esporte sabe disso. Você vai para o corpo, pensa em outra coisa sua, e aí vem a clareza, né? Decanta ali toda aquela poeira de nebulosidade, né? Todas as questões vindo, né? Todas as fantasias que tem a ver ou com um trauma do passado, né, um apego, um trauma, ou tem a ver com uma expectativa do futuro. E a gente fica ali ou para frente ou para trás, né, e não consegue realmente se apropriar do presente e tomar escolhas que vão realmente conduzir, né, a biografia, os ciclos, né, e perceber que está passando pelos ciclos. O outro aspecto legal é a questão da pausa, né? Que hoje em dia também a qualidade da pausa é cada vez mais difícil. Então, você conseguir parar com intenção na natureza, em um grupo, em método, né, um X tempo, para poder observar a própria biografia, eu sinto como é um grande complemento, por exemplo, se a pessoa ela faz uma terapia biográfica, um aconselhamento, ou um biográfico, e depois vem para uma imersão de 4 dias, ela já trabalhou, né, e tem a parte artística, que tem muito esse papel do mar, né, a gente também trabalha é, com alguns exercícios de pintura, mas a, a- se a gente for pensar da pessoa, é como se ela estivesse chegando nesse mar. Para mim, a pintura e o mar, eles são muito semelhantes, sabe? Toda a questão do movimento, de aquarela principalmente, né? Então tem uma qualidade incrível aí. E quando a gente vai trazendo isso como uma trilha, né, de desenvolvimento, eu acho que tem o lugar, talvez o ponto que eu vejo, até o nome, né, da Escola do Mar aqui chama Imua. Imua em havaiano é para frente com coragem. E esse é o depoimento, assim, né? Então você acessa um lugar, você libera um trauma, um medo, esse espaço vazio que é o do total potencial, você preenche com, né? A gente fala com o teu eu sol, de brilhar na intensidade certa, sem queimar, sem ofuscar, sem se apagar, e tem a ver com os talentos, paixões e valores e propósito, né? Então abre espaço para isso ganhar força e esse senso de capacidade, né? De mua, para frente com coragem, é isso que significa. Então, não no nível mental só de clareza de intenção, mas de vitalidade. Então, hoje o tema do bem-estar, da saúde mental, né? E a grande maioria dos alunos e alunas, né? E muitos deles, a grande maioria são líderes de grandes empresas ou, né, líderes de impacto que têm uma vida, né? Ou cada vez mais nas telas o dia inteiro e viajando né, e como é que manter essa presença no mar da vida, que é um desafio para todos nós, né? Então, esse senso de autocuidado, de você ter sensações no corpo de bem-estar, que você fala, eu quero mais disso. Como é que eu encontro um espaço na minha vida, ou que tipo de atividade pode me trazer isso, né? Então, olhando como criar as condições para uma boa reflexão, uma pausa regenerativa, eu acho que o trabalho no mar e na praia seria esse o que eu mais descobri na prática, né, atendendo muitas pessoas. E o que eu não falei, né? Que eu falei dos jovens, mas não falei de Noronha. E aí foi muito interessante, com os jovens foi de 2005 a 2012, durou 7 anos. Em 2010 eu já estava vindo morar em Noronha, já estava numa transição, e eu toquei o projeto aqui com os adolescentes, né? E durante 2 anos, e teve um grande amigo de faculdade que chegou e viu o projeto, participou, né? Um dia em Floripa e falou: Cara, você não faz isso comigo em Noronha? E aí eu fiz uma semana, né, com o diário de bordo e um C-Coach, né, que ele até batizou, individual, e foi incrível. E aí depois foram surgindo grupos, né, e aí eu fui desenvolvendo mais um método para adultos. E hoje a gente teve em torno de 20 turmas, de 12 a 16 pessoas, 4 dias, mais uma série de grupos personalizados, né, com formatos diferentes, né, aqui na ilha, né. Isso é só aqui na ilha. Então, e a gente vê realmente, mesmo em contato, anos depois, que esse divisor de águas, né? Ele vira um divisor de águas e algumas decisões que a gente posterga
traz essa força, né? Então isso é muito interessante de observar. Para terminar, eu queria ouvir um pouco, tem alguma pergunta do caso de alguém, né? E a gente vai trocando. Se a gente olha para o conteúdo, né, o arquétipo, né, que significa o tipo primordial, qual é o padrão que está por trás dos ciclos de 7 anos, eu até falo que são as ondas da vida, né? Porque cada ciclo, o que é um ciclo? Ele nasce, cresce, chega no clímax, desenvolve, matura e fenece, né, e morre para abrir espaço e libera para um novo ciclo. Esse movimento, se a gente for olhar, estudar o que é um ciclo, né, ele é o próprio movimento da respiração, e a gente faz a cada momento, né? Então, a gente, do vazio, total potencial, a gente inspira, pausa, expira, pausa. Ou lua nova, lua cheia. E aí na biografia, né, a gente fala muito das influências, né, dos planetas do organismo solar, né? Eu gosto de falar de organismo solar como um ser vivo, né, que influencia diretamente, né, tudo aqui, né? Então, se a gente, e a gente, quando fala de ciclo, a gente tem que falar de lua. E aí, se a gente amplia o olhar de organismo, se a gente bota uns óculos e fala assim, e se todas as águas do planeta, o mar e a Lua fossem o mesmo órgão, né? Então, essa respiração, por exemplo, do ciclo das marés, a cada 6 horas, 4 vezes por dia, a gente vai ter maré cheia e maré seca, né? Quando eu virei surfista, eu olhei para isso, né? E eu nunca tive um trabalho de carteira assinada, horário certinho. Eu sempre busquei marcar minhas reuniões na maré seca, aqui em Noronha, por exemplo, que é a hora que não vai ter a onda, horário marcado com Netuno, com o papai, não vai ter onda, né? Então, é tipo, eu estou trazendo esse exemplo, porque tudo que é invisível na gente, metabólico, né, o nosso acordar e dormir, os ciclos menstruais, né, as mulheres têm a oportunidade de estudar esse ciclo lunar dentro de si, que é todo o ciclo do mar e das águas, né? Então a gente vai surfar, a gente olha a maré, o que que cria as ondas, né? O Sol esquenta a atmosfera, né? E baixa pressão, alta pressão cria tempestades. Essa energia bate na água e vira ondulação, se junta, navega e quando chega na praia tem a onda que a gente vê. E ela logo, né, morre, vira espuma e essa energia vital, essa brisa do mar vem pra gente. Por isso que a gente sente. O que que é essa brisa do mar? É luz do sol metamorfoseada, destilada, né? O sol que esquentou a atmosfera, que virou vento, que bateu na água, que virou ondulação e que virou a onda que a gente conhece só no finalzinho ali, aquela obra de arte na frente da gente, né? Então é um ciclo de ser vivo. Também nasce, cresce, desenvolve, matura o fruto, que é a onda para a gente, o tubo perfeito, né? E depois ela morre, né? E abre espaço para a próxima. Então esse pulso, que é o pulso do coração também, né? A gente vai observando e sintonizando isso dentro d'água. Então, para a gente continuar falando de ciclo e de água, tem uma lei que eu gosto muito, né? E eu meditei muito nela, ela veio para mim muito forte, né? E depois num livro que chama The Sensitive Chaos, né? De fenomenologia sobre a água, que é incrível. E a primeira frase do livro é aonde a água acontece, ela tende ao redondo, que é a pura energia vital, né? E para mim a frase sempre foi a água é redonda. Então, e a energia do total potencial, que a cabeça é redonda, que gera as ideias, o útero é redondo, o planeta é redondo, o óvulo, o ovo, e aí a gente vai buscando os redondos. Então, essa energia é por isso que a gente sente tanta vitalidade quando está no mar, né? Então, esse ciclo ele acontece dentro da gente, ele nutre a gente. Então, quando a gente fala essa pequena ideia sobre ciclo, né, e depois para o diário de bordo tem lá um texto que chama Flow Overflow, que é o estado de flow na natureza. Como é que é esse fluxo sobre fluxo, né, e como é que isso funciona na gente? Aí tem mais imagens ali que vocês podem olhar e estou super à disposição sempre para trocar, tá, gente? Mas a gente tendo a ideia da água sendo a grande madrinha dos ciclos, né? E a água é redonda e tende ao redondo, e é esse nascer, crescer, desenvolver, maturar, fenecer, e é esse inspira, expande, pausa, contrai, pausa, né? Expira. É o que move, né? É o que gera o tempo, inclusive, é o que gera toda a sensação de que a gente está indo para frente, né? E nesses ciclos vitais do 0 aos 21,
né, como uma planta, né, uma semente que vira um broto, que vai virando uma árvore, né, a gente também tem esse grande ciclo, né, de uma primeira etapa desse crescer. E até costumo dizer que depois dos 21, até os 21, a gente precisa crescer para se desenvolver, precisa crescer fisicamente. Depois dos 21, se a gente continua crescendo, a gente engorda. Até para as empresas, né? Quando essa dualidade aí do crescimento e desenvolvimento, né? Então, será que precisa se desenvolver, crescer o máximo possível para desenvolver? Ou qual é a medida do crescimento e desenvolvimento na fase da vida, na maturação da vida? E é a mesma forma, dos 21 aos 42 se estabiliza, né? Tem ali um ápice. E depois dos 42 para frente, a gente vai notando a mudança, né, do fenecer. Só que se a gente acha que a gente é só um corpo, né? A gente vai envelhecendo, né? Nossa alma, nossas emoções, né? Nosso espírito vai envelhecendo junto com o corpo nesse ciclo. E a gente acha que essa energia tem que estar indo para o físico. E aí, quando a gente começa a perceber que a energia está lá, né? Essa vitalidade está lá e ela está ali para você acessar, né? Lógico, tem que cuidar do corpo, da saúde, da alimentação, do sono, mas você pode acessar esses estados é, é, que são mais sutis de consciência, né? E de faculdades mais sutis. Que aí é exatamente para fechar essa ideia do ciclo e do conceito, né? E aí abrir para vocês, de sair do treino que a gente tem no dia a dia, das telas, das informações, né? Enfim, tudo que a gente vive hoje, que é o tempo inteiro na cabeça, muita informação para gerar dúvida, e se. Aí na respiração a gente vai respirando curto, que é clavicular, que é 10% da capacidade, vai ficando com a respiração, essa respiração curta vai cansando, tirando a vitalidade do corpo. E a nossa ação, quando né, do pensar para o sentir, quando vai para o metabólico, que é o querer, que é o impulso interno da ação, que é a vontade, né? Quando isso vai para o mundo, vai meia boca, né? Não quer muito, tá cheio de dúvida, tem atropela, ou tá ansioso, ou tá traumatizado com alguma coisa e repete alguma coisa, dá uma patada. E aí a gente vira num maremoto moderno, né? Sendo levado de um lado para o outro por essas correntezas emocionais. A gente pode olhar as emoções como essas grandes correntezas. E aí uma frase que é muito importante nesse sentido, para fazer essa transição que eu estava falando para as consciências que a gente pode desenvolver, que é a forma que a gente respira é exatamente igual ao nosso sentimento. E a gente pode mudar nosso sentimento e sensações sabendo, mudando a forma que a gente respira. Isso é o que eu mais aprendi no mar, e a respiração e a emoção é a conexão do pensar com o querer, né? Que é o sentir, e a gente está desconectando tudo ficando na cabeça. Então, estar na natureza, no esporte, no corpo, na arte, nas ondas sonoras também. Frequência, também tem um lugar de frequência de sintonizar. E aí, estudos de chakras, de energias, né? Também tiveram pessoas que vieram aqui experimentar e fizeram estudos e realmente tem um alinhamento energético, né? E aí vai. Né? E aí, o que que eu estou falando isso? Para que onde a gente quer chegar, né? Dentro da antroposofia, Rudolf Steiner traz essa cenourinha para o futuro para a gente olhar, né, que tem até a relação, se a gente olhar para o budismo, o hinduísmo, que são três estados superiores de consciência, né, que é a Humanas, Budi e Atman. Né, vocês podem estudar, é muito fácil de encontrar. Ele fala da consciência imaginativa, inspirativa e intuitiva. Eu gosto até de adicionar de imaginação criativa, inspiração sensitiva, né, e intuição assertiva. Qualidades para a gente olhar para a prática, como praticar essas três. E aí, por que eu estou falando isso? Aquele estado emocional de dúvida na cabeça, ansiedade no peito e pânico, o burnout, o brain rot, né? Apodrecer o cérebro, o acelerar, depressão, todas as doenças modernas. Se a gente vive nesse modus operandi, mesmo que seja num estado brando, né? A gente não tá, a gente está impedindo as telas, todas essas forças, né, que desviam a nossa atenção e querem atenção o tempo todo para tudo, e disponibilidade o tempo inteiro para tudo, mais frequência de celular e dormir junto de celular. E aí tem uma série de estudos que falam um monte de coisa. Mas isso impede da gente acessar esses três estados. E aí quando a gente consegue, né, soltar os medos, soltar a crença, preocupação com o futuro e estar presente para poder, no exercício artístico, no exercício no mar, numa reflexão profunda, numa
no resgate biográfico, né, poder acessar realmente a contação de histórias pela imaginação, de ver imagens, construir imagens através de uma visualização. A gente usa muito visualização guiada e respiração com música, com arte, dentro e fora d'água, nas empresas também. E levar o mar, essas ondas sonoras, para o ambiente da cidade é muito importante. Então, isso dá essa acalmada nesse oceano interior. Assim como o vento forma as ondas, ele pode formar um mar mexido ou lisinho, da onde a direção que o vento sopra, ele faz isso, e a gente também faz isso com a nossa respiração nas águas internas, né? E quando a gente está nesse estado, a gente tem flashes do que pode ser um estado imaginativo, né? O que pode ser essa inspiração de respirar junto e sentir um maravilhamento vendo um pôr do sol. Então, tirou a foto, viu? Vi a foto, foi bonito o pôr do sol. O que é respirar junto desse pôr do sol, das ondas que sobem, inspira, que quebra até a beira, você expira. E aí você chega nesse lugar da intuição, né? E é uma proposta esse exercício na vida, né? De ir para o corpo, né? Soltar a cabeça, ir percebendo nessa qualidade do pensar, de sair da dúvida e para a imaginação, do sentir da ansiedade para a inspiração e do querer sair desse pânico que a gente vive, desespero, né? E ir para um lugar de intuição, né? Então, acho que tá bom, né? Carlos, se quiser adicionar, perguntar alguma Ah, meu coisa. amigo, de tudo que você falou, né, que tem muito do que a gente conversou antes, né, nas conversas preliminares, o que eu acho que vale a pena você destacar ou aprofundar é como foi essa transição, né, de sair do individual, ou do uno, né, do efeito sobre cada um de nós e levar isso para o plano da organização, para o plano organizacional. Sim, Eu acredito muito nesse potencial, né, do trabalho biográfico e da antroposofia como um todo, que fala muito do indivíduo, mas também fala dos grupos, das organizações, do sim. atuar no mundo por meio desse ser que é multiplicador. Como é que foi para você essa. E com uma proposta que nem sempre é acolhida pelo empresário, pelas grandes empresas, né? Queria que você Sim, aprofundasse um pouco essa parte. legal. Bacana. Então, o tema o arquétipo da biografia, né, as fases da vida, elas são muito fantásticas, né? E dentro desse princípio dos arquétipos, do macrocosmo, microcosmos, né? Você poder estudar o arquétipo desde um indivíduo, quanto num grupo, numa organização, na própria sociedade, né? E aí, quando a gente fala do ser humano, da humanidade, os arquétipos, né, das épocas culturais, né, que a antroposofia traz, desde lá, antiga Índia, antiga Pérsia, antigo Egito, Grécia, Roma, Idade Média e Idade Moderna, fazendo a relação com os setênios, né? É um exemplo, né, que a gente pode perceber como a biografia tem história, tem biografia. Tá vivo, tem história, tem biografia. A sua planta, né? Se você acompanha desde a semente, ela vai ter uma biografia, né? A gente ela encontrou ali um desafio no meio do caminho, tem uma época mais de seca. Então, todos, né, esse arquétipo do desenvolvimento humano, né, e o ser humano como extensão da natureza, a gente contendo os genes da natureza dentro de nós, né? Então, estudar a biografia como um fenômeno aberto, eu acho que é fantástico. E quando a gente vai para uma família, uma empresa familiar, né, para uma empresa muito grande, que é como se fossem várias empresas dentro da mesma empresa. Então, você ter esse olhar das ondas que construíram, né, quais foi aquela intenção inicial e como é que foi todas as fases que esse grupo passou e crises e momentos de virada, aprendizados, trocas de liderança, tomadas de decisão, né? Então, esse é o conteúdo, né, que eu sinto que faz muito sentido, atrai também porque as pessoas, quando vem os setênios a nível de liderança individual, que é muito forte também, né? A biografia e refletir na própria liderança, né? A, ela consegue perceber essa conexão da identidade, da cultura que ela está criando e destruindo o tempo todo. A cada pensamento, sentimento, ação, né, a gente está construindo e destruindo cultura. E é a mesma coisa no mar, né? A gente está ali, cada movimento nosso, cada intenção, tem uma propriedade do mar, né, da água e no mar principalmente, né, pelo sal e tudo, que a gente, uma intenção inicial e junto com o movimento que a água traz, proporciona um longo deslize, assim que os golfinhos nadam, né? Então eles dão uma explosão e aproveitam e soltam o ar e relaxam para depois um outro movimento, né? Então esse esse princípio da água, ou então quando você está
mergulhando de cilindro. Se você está na superfície e solta todo o ar, você começa a afundar. Aí você continua respirando normalmente, você continua afundando. Aquela intenção inicial prevalece. Ou se você está lá no fundo e quer subir, você enche todo o pulmão, você vai começar a subir devagarzinho, dá 3, 5 segundos, aí você continua respirando devagar, que tem que respirar, né? Não pode subir com o pulmão cheio. E aí você vai subindo, devagarzinho. É muito sutil. A responsividade da água é meio que menos, mais amplo, mais integrado. E quando a gente traz, tem diversos exercícios de prática que dá para fazer fora d'água também, para levar as pessoas, né, num processo de mudança de cultura, num treinamento, né? A gente tem feito, alguns têm e é muito novo, né? Eu comecei a levar para o mar, assim, mesmo com essa proposta corporativa, né? Desde o início, foi no início da pandemia. Então, no final da pandemia para cá, a gente tem alguns exemplos bem legais, né? É só imaginar, imagina você ter uma conversa difícil num team building, né? By the sea. Você tem uma conversa difícil, mas na beira da praia com todo o processo, ou uma terapia aquática, que é um outro caminho também na piscina aquecida. Aliás, a gente vai fazer, né, agora para final de maio, início de junho, vamos fazer alguns no frio, ó que beleza, em São Paulo. Para quem quiser, vai ter a atividade Aquacidade com piscina aquecida. E é um estado de meditação que você tem toda uma técnica, né? Hoje em dia, a gente tem alguns parceiros, facilitadores super experientes, muito legais na água, no mar, né? E que tem muita habilidade com o grupo. Então, a terapia aquática, por exemplo, um exemplo, né, de você estar simplesmente boiando numa piscina quentinha e o terapeuta faz todos os movimentos de soltura, de tensão, de respiração, e é um estado que depois, quando você sai da água, você sai quase flutuando, né? E você entra dessa presença para poder treinar. E aí, no caso das empresas, né, de fazer um exercício de feedback ou de reflexão, de olhar para o dia a dia e fazer uma visualização guiada de, por exemplo, um tema que você sempre um conflito não resolvido que você precisa olhar melhor para ele, né? Então você trabalha toda essa imagem com esse estado, né? Ou de você olhar onde que é a tua contribuição única, onde você realmente faz diferença nessa cultura, onde é que tem a ver os teus valores de vida com os valores da organização. E eu brinco com esse nome Ocean to Business, né? Porque eu dou palestras por ali, por aqui, né? Estou sempre vendo outras, né? E é impressionante, a grande maioria faz alguma menção do mar. Qualquer palestra. Você vai numa empresa, numa conferência, vai ter alguém que vai falar de tem que mergulhar profundo, ou então, né, que é o maremoto, ou que o bombar não faz, o mar calmo não faz um bom marinheiro. E tem muitas. Se botar essa lente e observar, sempre surge alguma coisa. A gente falou, caramba, existe sim, né, leis invisíveis e arquétipos que a gente pode estudar na água e no mar, e vão ensinar muito sobre como os ciclos da vida acontecem, principalmente nessa pergunta de, ao invés de querer ser a maior e melhor do mundo em um ano, né, e todo mundo se atropela e a natureza vai sendo consumida, de fazer essa pergunta: qual é o tamanho saudável para minha organização, para que exista vida ali dentro? E exista lucro, sim, exista investimento, mas que exista vida. É que a gente está esquecendo disso. E o mar, né, a água, é a fonte dessa vida. É esse lugar onde a gente pode realmente se abastecer e estudar sobre tudo isso. Mas é isso, é diferente. O inovador, né? Eu me sinto que eu vim meio adiantado na minha geração, né? Então, só que isso, né, não tem nada glamuroso nisso, em termos de, ai, que legal, inovador, que bacana. É pedreira. Mas depois que a gente vê as transformações que o mar traz, né, com as pessoas e os grupos, é aquela coisa, né, vamos, é isso, a gente entende que veio aqui para fazer isso, né, então vamos trabalhar. Pronto, chega, mas Maravilha, queria meu ouvir amigo. vocês. Exato. Vou abrir aí para todos, quem quiser trazer algum ponto de reflexão a mais, alguma pergunta para o Henrique. Bom, Henrique, então enquanto o pessoal pensa, eu vou provocar você num outro lugar. Eu sei que você tem, nos diversos grupos que você já conduziu, histórias ou depoimentos ou algumas dessas contribuições que pessoas deixaram, né, ou escritas ou comentadas contigo. Tem, assim, algumas que te chamou mais a atenção em particular? Boa pergunta. Tem uma emblemática, assim, de uma baita líder de impacto, uma mulher incrível, assim, 63 anos, ela estava com 62, 61 e meio, e ela voltou para Noronha agora, e ela trouxe, foi interessantíssimo, né, que ela
ela se deu conta que ela não dava espaço para o outro falar. Mas o ponto foi que toda vez que ela estava dentro d'água, que ela estava começando uma fala, tarará, e aí vinha a onda e tem um tempo para você falar, até você furar essa onda. E ela não conseguia e a onda dava o caldo nela, e a onda dava o caldo nela. E ela trouxe. é, Só com 62 anos que eu aprendi a respirar e fui tomando o caldo do mar. Né? Não adianta você querer ser maior que ele chega lá e te mostra qual é o ritmo da. E aí, depois disso, ó, ela teve feedback que as palestras melhoraram, a forma de falar em público, né? E se aprendeu o tempo, né, da pausa e da inspiração com as ideias, né? Mas essa frase de que aprendeu a respirar com o mar tomando caldo, e era na beira, água no joelho, né? Mas foi muito significativo. Esse é um exemplo, assim, muito interessante. É, Tem, assim, eu acho que o muito recorrente também é essa ideia da impermanência, né, do ambiente líquido. Então, essa clareza, assim, né, da ação e reação ali muito rápido. Então, todo mundo, depois de um tempo, traz muito assim de quando eu estava lá e quando eu intencionei, quando eu tive uma clareza de uma imagem, ela teve muito mais força de acontecer depois, né, de capturar esse estado de espírito. Agora, tô pensando, frases assim, talvez venha uma coisa ou outra, né? Talvez eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Que acho que traduz muito esse primeiro momento, né? E a natureza da transformação para o nosso dia a dia também, que é medo demais paralisa, medo de menos é inconsequência, e medo na medida certa desenvolve coragem para surfar a onda da vida. Aloha. Aloha, que Aí, significa Ra. Ra é o sopro da vida. E aloha, eu vejo em você, eu reconheço em você o sopro da vida. Então, aloha. É um oi legal, não bonitão. sabia o significado, mas é bem bonito, e bem profundo. É. Bom, vamos lá, a gente continua aberto aqui para Pode oportunidade de falar, fazer gente, um de cada perguntas, vez. contribuições. Posso falar? É isso aí, não briga. Posso falar? Fale, Simone. Prazer. Prazer, obrigada aí pelo assunto, que eu me interesso muito pelo mar, gosto muito. Então, eu surfava, né? Durante muito tempo eu surfava e eu vira e mexe, assim, eu fico fazendo reflexões sobre a vida. E nessa época que eu surfava, eu fazia faculdade, eu trabalhava no mundo corporativo, era uma vida, assim, uma loucura. Mas é, estar em contato com o mar quase todos os finais de semana me ajudava muito a eu ter uma semana muito melhor. E essa questão da intuição foi uma fase muito boa da minha vida. Eu acho que eu tive muito crescimento, até profissional, falando. E hoje, né, anos já se passaram, né, dessa fase, e eu sinto muito falta do mar. Hoje eu não quase parei de surfar, tudo, né? Mas eu sinto muita falta. E você falando sobre a respiração, né? Eu pratico yoga assim, né? Não estou praticando muito, não. Estou correndo agora. Mas eu sinto muito essa falta do mar, dessa conexão com o mar. Eu acho que isso me ajudava muito na minha vida como um todo. E é isso que eu quis contribuir. Não sei se você tem Legal. E alguma aí, visão, sim. alguma questão. Então, porque a gente fala do surfar, né? O surfar aí é 3% da experiência. Uhum, Então, e aí, no meu caso, que é o body surf, que eu surfo sem prancha, né? Só com o pé de pato. aham, Então, aham, antes é natação no mar. E o ir surfar vai desde olhar a previsão, olhar qual é a lua, se a lua nova, lua cheia, meia maré, que é a maré morta, tem várias coisas para olhar. A direção da ondulação, onde está rolando a tempestade, vai chegar daqui a quanto tempo. Então você já vai se conectando com a natureza aí. Aí, e uhum, observando todo dia ali, se está perto, né? Vai olhando a praia. Cada dia ela é diferente para você, nunca vai ser igual. Então aí você vai se aproximando, vai respirando na areia, se estica, que é a sensação, e às vezes brincar na beirinha, que nem criança, pegar um jacaré, uhum, rolar na espuma, não ter vergonha, deixar a areia entrar no ouvido, sabe? E jogar água uhum, entrar no nariz, já limpa ali, já tosse, joga. Só isso já é tudo, né? E aí se sim, você for acrescentar, não, você vai entrar, vai passar as ondas, vai nadar lá fora, vai ficar balançando, dançando, né, para lá e para cá com as ondas.
E aí, quem sabe pegar uma onda, e quando pegar a onda, pegar uma parede, um tubo, ter toda a sensação do sol destilado, né, no peito ali, em contato com aquela energia, ótimo. E aí você vai aprofundando, né? A delícia de tomar um caldo, caldo pode ser um caldo meditativo, pode ser uma massagem. Você não se colocar no lugar de risco, né, para não tomar um caldo que te machuque. Mas se você aprende a tomar caldo, o jeito de tomar caldo é uma delícia. E nas ondas aqui de 3 metros, né, de onda que eu pego toda hora aqui, o caldo não é mais que 5 segundos. Só que se a gente se mexe, solta todo o ar assim, afobado, cabeça a milhão, gastando energia com o pensamento, muito movimento, em 3 segundos a gente está sem ar e leva 10 para sair da água e já vem outra onda em cima. Então, são poucas coisas para fazer, mas é naquela hora certa ali. Então, tem vários níveis de interação dessa conversa com o mar. E o mar conversa com movimento, com respiração, com luzes e sombras, o nascer do sol, o pôr do sol, os animais, a paisagem, as rochas, os corais, tudo está conversando com você, né? Então, mesmo na beirinha ali, com a espuminha molhando teu pé, você pode sentir tudo isso. É, trazendo essa reflexão, eu me lembrei de, assim, das vezes que eu tomava um caldo e que eu ficava ali embaixo e tinha que acalmar, esperar, né? Você, às vezes ficava rolando, eu lembro que uma vez o lash, né, do meu bodyboard rolou no meu pescoço e você tem que manter a calma, porque se você não manter a calma, as coisas vão ficar pior. E isso é pra vida, né? É uma lição pra Sim, vida toda, né? Ah, perfeito. mas obrigada. Obrigado, viu, por compartilhar. Uma frase que eu tenho é essa, né? Na água ou na vida, se você perde a paz, não sobra nada. É verdade. Muito bom. Obrigada. Eu tenho duas experiências no mar. Quer dizer, eu tenho muitas experiências no mar, mas assim, marcantes, eu tenho uma experiência que estava na Barra da Tijuca com uns 14 anos, assim, e a minha família toda estava na Barra, lá na parte da reserva, já indo para o. Nem tinha nada lá, muitos anos atrás, e quando a Cinambetiba ainda era de terra. E então, de repente, estava aquele dia que o mar chegava e você andava, que tinha um banco de areia muito, você andava muito e ia lá na frente e ficava aquela arrebentação com aquele cheiro de maresia delicioso que, né, a gente não vê mais. E então, de repente, mudou, o mar mudou e começou a ficar um lago, o banco, e aquele banco sumiu. E quando eu olhei, assim, eu estava lá na frente, a minha família foi, minha mãe, meus irmãos, meu pai, foram todos para frente. E eu senti que tinha aquele movimento, eu mergulhei, porque ela ficou mais forte para voltar do que para vir para a areia. Então ela chegava, batia ali no negócio e voltava. E a gente não conseguia sair. E foi jogado. Talvez a gente tenha entrado num buraco desses de retorno, né? E aí eu sei que eu mergulhei, agarrei na areia e consegui sair. Quando eu saí, estava a praia em pé, já tinham meus tios corrido, porque nós somos mineiros enfim, estavam passando férias aí, já tinham corrido para chamar uns surfistas de prancha longa e tal. Eu sei que aquela experiência para mim me fez eu respeitar o mar muito, porque eu fui a única que consegui sair. Eles demoraram. Meu pai, a minha mãe estava grávida do meu irmão temporão. Então foi assim uma coisa, sabe, que eles perderam de vista a margem já e foram resgatados. E eu fiquei com aquele negócio que, tipo, cara, me deu trabalho, mas eu consegui. E então, a partir daí, eu sempre tive muito respeito ao mar. E a minha vivência hoje, uma outra vivência que eu quero compartilhar, é que eu tive uma impermanência na minha vida depois de 42 anos de casada e essa relação se transformou e eu fiquei bem destruidinha. E quem me salvou foi o mar. E me salva ainda até hoje porque todos os dias eu vou no mar. Se tem mar, se tem assim, se não está chovendo absurdo e tal, então eu vou nadar e eu comecei a fazer também a canoa havaiana e agora em 2020 veio com a pandemia um grupo aqui para cá em Piratininga, então a gente tem um VA aqui
E eu digo assim, eu vou na minha farmácia, eu não tomo nenhum remédio, mas eu vou no mar todos os dias, porque eu fiz um curso, além das antroposofias e tal, eu fiz um curso de medicina quântica, e aquele doutor falava, desculpem, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele dizia que tem umas ondas quadradas no mar que elas são curativas, sabe? Que Olha, as ondas do sol têm uma sinuosidade assim, que faz mal, blá, 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 dependendo da quantidade e do horário, né? Mas que as ondas do mar curam, e curam. Então, curam, né? As emoções, cura tudo. Então, às vezes eu me sinto um pouco viking quando, porque eu nado sozinha, então eu entro no mar, eu gosto, você que conhece Piratininga, eu nado lá na prainha, nado no praião também, né? Vou lá no praião inteiro até a prainha, mas eu gosto de fazer no dia a dia um bate-volta ali na ilha, e ir até o Hawaiizinho e voltar e tal, só para acordar. legal. E Então, todo até dia isso me incrível. abastece. E eu, quando eu estou Aham. voltando, eu deito no mar e fico boiando. E aí eu descobri, com essa vivência toda com o mar, eu descobri que nadar é respirar, né? E eu já tive em outras fases da minha vida uma respiração muito curta. Eu me tratava com Helder Carvalho, que fazia um tanto de coisas, ele fazia técnicas orientais de shiatsu, moxabustão, não sei o quê. Então eu sempre tive esses interesses. Mas o mar realmente é curativo. Mas eu preciso de aprender a lidar com as ondas, porque assim, Sim. se eu tivesse que fazer, eu já quis fazer surf, mas assim, se eu tivesse que fazer, eu acho que eu faria esse body surf, porque eu me sinto um pouco golfinho, entendeu? Eu deslizo, eu não teria, eu não sei se eu tô querendo ficar com, de repente, uma corda no pescoço, Sim. né, Simone? Até, ó, já até falar assim, até vou mandar para o Carlos, para mandar para vocês junto com o diário de bordo. Tem um documentário de 23 minutos que chama Roculé, que tem a ver com a história da cultura havaiana. Eu produzi ele, ele não foi que eu tive um programa no canal Off, né, que chamava Homem Peixe, que virou meu apelido. E, e eu fui bem reconhecido por Sim. isso, né, pelo Bodysurf com esse programa. E esse documentário nem foi para TV, ele foi uma coisa que eu fiz, projeto independente, ainda quero terminar para contar um pouco depois da história, mas fala assim da cultura havaiana e da canoa havaiana de um jeito que eles deram a volta ao mundo, sem GPS, só com a navegação pelas estrelas. Eu participei durante 3 dias, eles passaram por Noronha. Então foi uma história que eu fui para o Havaí, falei, cara, eu vou pegar a passagem, fui lá e vi a canoa chegando lá, 50 mil pessoas, né? Chegando lá no Havaí. Então eu acho que pode dar esse feeling do que é uma cultura que realmente vive a espiritualidade na natureza, no oceano, né? Eu me inspiro muito, fui 12 vezes para lá, 2 meses cada vez e estudo muito e pratico, né? E é uma prática que é muito mais fenomenológica do que estudar textos e termos, que eu também faço, e É, ritualística de, né, imitar ou coisa assim. Mas essa conversa, isso tem uma conversa muito profunda com a natureza, isso pode ajudar bastante. E e aí uma coisa que me veio quando você estava falando, né? Nesse tempo tiveram algumas situações de cura muito impressionantes, algumas pessoas participaram de imersão e tal, né? E para mim tem sido um mantra, né? Surgiu para mim da a água, o mar, né? A água cura, integra, recupera e regenera. E também essas seriam as maiores qualidades que a gente pode experimentar. E se a gente intenciona e respira junto com as ondas, vou te falar que pode ter muito bem-estar físico e até cura mesmo, viu? Isso é real mesmo. Ainda também tem, eu sinto que tem que ser estudado, porque eu vi isso acontecer algumas vezes. muito bacana. Que Aí eu legal. também assisti o seu vídeo que você fala sobre diversos assuntos e fala, um que você faz uma pergunta, me perguntaram sobre espiritualidade, então o que que vocês acham e tal, aí você deu a sua opinião. Eu achei até mandei uma mensagem para você, achei aquele vídeo Ah, realmente foi você. fantástico, Sim, entendeu? E legal. hoje, quando eu cheguei pela manhã para remar, a gente chega na praia 5h50, ainda não tinha sol. E estava aquele vermelho na praia e eu cheguei cedo. Sempre tem um atrasozinho, mas hoje eu fui a primeira a chegar. E eu fiquei olhando aquilo e o que me veio na cabeça.
foi, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que madrugar, porque aquilo para mim era igual falar com Deus, ver aquilo, sabe, assim, contemplar aquele momento do dia, antes do sol nascer, agradecer. Ai, que bom, por mais que as dores da noite vieram, hoje de manhã a gente chega no mar e cura tudo. É isso. O mar é meu companheiro. Eu também me sinto uma mulher peixe. Apesar de não pegar onda nenhuma, nunca ter ido ao Havaí, minha Piratininga me deixa bem. Ah, e desculpa, estou falando muito, mas eu quero te falar que agora aqui em Piratininga, já que você é local, né? Piratininga tem uma casa doc. Eu posso botar o pessoal em contato, porque a gente tem umas transmissões de documentário, assim, umas mostras de documentário nessa casa doc, que o pessoal mais faz, mais assim, dos caiçaras, dos pescadores. Agora a gente tem aqui uma oficina de arte dos pescadores artesanais, que acontecem uns movimentos bacanas também de arte. Estou me formando agora em arte terapia, estou no final, já fiz o estágio, estou quase pronta, Carlos, 3 anos de curso, né? Também É, sou dentista. o Henrique já passou pela arte terapia também, né, Henrique? Estou quase Sim, convencendo ele a voltar. Eu estou muito então, eu encantada, mas fiz. eu não fiz na É, antroposofia, apesar de fazer medicina e odonto na antroposofia. Eu não aham, tive oportunidade de viajar, a vida não deixou, e eu acabei fazendo aqui com a Denise Viana, e o curso dela é baseado nas bases de Jung e tal, não é dentro daquilo que a gente faz na antroposofia, mas a gente faz sempre um link, é a mesma proposta, né? Com sim. certeza. A natureza é uma obra de arte, né? Então, eu acho que isso já é um caminho. O mar, então, muda a cada meia hora aqui, na ilha principalmente, né? É muito intenso aqui, né? A gente fala que o Esse dia lugar é passa muito devagar, lindo, eu já estive aí, mas né? é Falo muito que o dia lindo. passa devagar e a semana passa rápido, né? Então, é uma intensidade, assim, a gente vê, é muito Ó, maravilhamento, assim, né? Então, até tem que treinar o olhar para não parar de ver. Se ficar muito tempo aqui, até parar de ver. Mas a arte, eu acho que Obrigada, Sheila. até tem uma frase, né? E aí falando da arte, né, de Goethe, que eu gosto muito, que é, até eu falei, acho que naquele vídeo, né, que é, se você tem ciência e arte, então você tem espiritualidade. Se você só tem ciência ou só tem arte, então é melhor você também ter uma religião. Entendi. Eu acho fantástico. Obrigada, É, e, gente, e, pelas e a dicas. fala, a fala de vocês, obrigado, querida Mirna, me lembra, né, Pichile, que eu vou chamar a hora de Henrique e a hora de Pichile, não tem jeito. Que a proposta da antroposofia, né, a proposta do Steiner para a antroposofia era integrar ciência, arte e espiritualidade. Quer dizer, ele teve essa visão, né, dos três elementos que precisam estar conectados para o desenvolvimento e para o ser humano, de fato, né? Qualquer uma das três separadas ou em duplas não nos permite chegar nesse estágio, né, de humanidade. Perfeito. Muito bom. Gente, que mais? O papo está tão bom, queria ouvir um pouco mais. Perguntas, aproveitem. Ah, fale sim. Não, é que a Mirna falou que não queria ficar com a corda no pescoço, mas assim, a corda no pescoço é só acalmar que ela vai soltar. Tá E uma ótimo. coisa que é interessante é que quando você está lá embaixo a turbulência está na superfície, né? Quando a gente fica muito na superfície. Mas quando você está lá no fundo do mar e acalma, lá não tem turbulência, lá tá calmo. E aí é É, fácil. Se você É, tá calmo também, como o mar, você se solta e você sobe. O mar te puxa para isso. cima, né? Então, se você ficar ali embaixo, você que vai estar turbulento e não o mar. Né? Então, é você se Sim. acalmar como ele. E eu tenho uma frase também, né? Principalmente nessa hora das ondas e tal, tá mexido e tal. Na dúvida, o lugar mais seguro é embaixo d'água. Sim, é, mergulha é para bem. E lá você vai encontrar os segurança. movimentos, É, as correntezas que te levam para onde você quer ir. Mas o lugar É mais seguro é verdade. sempre debaixo d'água. Eu preciso voltar a acho, surfar. Fiquei com vontade. Meu sonho é ir para o Havaí. Quem sabe um dia eu volto, eu, eu vá. Olha aí. Venha para Noronha fazer uma imersão aqui e virar body surfer. Ah, legal, também. Tem imersão de body surf em Noronha? Tem, tem. Só em Noronha? De body surf? Tem, então, teve agora um retiro em Ubatuba,
né? E vai ter em Ah, outubro de novo, né? Então também é uma possibilidade. Mas e Noronha é o ano inteiro, né? Aí é só escolher. me interessa, vou querer ficar informada. Tá bom. Amigo, o que que você tem de planos assim para o futuro dentro do seu trabalho? O que mais que você acha que tá na hora ou está precisando, que você pode deixar de legado? Enfim, como é Sim, que é esses próximos passos? sim. Ah, o, eu sinto, né, que aqui em Noronha, né, é um lugar muito especial, por ser uma ilha oceânica única que a gente pode estar no Brasil, que é o pontinha do vulcão no meio do oceano, né? E toda a energia que proporciona só de estar aqui e é a escola do mar, então a vida debaixo d'água e tudo que a gente estuda aqui é diferente, né, do que no continente. É assim, é como se fosse um aprofundamento, né? Então, o nosso grande objetivo é ter essa vida da escola, né? E tanto para a comunidade aqui, né? Eu trabalho do treinamento para os guarda-vidas desde 2015, com jovens aqui, né? Tem um projeto aqui de vez em quando a gente atua. A gente está numa parceria com uma pousada que quer se transformar num centro holístico e está fazendo um projeto para isso. Então, tem um lugar de realmente aquela ideia de Noronha ser a ilha da festa, da celebridade. Caramba, pode ser também a ilha do autoconhecimento. Pode ser a ilha do autoconhecimento no mar, né? Então, disso tem um ritmo. E agora, com os voos diretos de Guarulhos para cá, né? Então, tem voo de 4 horas que chega direto na ilha, e já estão aparecendo alguns grupos, né? Que com a pandemia e teve uma complicação de aeroporto, voo, a gente ficou com muita dificuldade, o acesso para cá ficou mais difícil, né? E agora vai estar mais fácil para poder ter os grupos e fazer isso acontecer. E aí, tanto olhar no indivíduo, né? Que ele quer se trabalhar, e tanto os líderes de impacto, as líderes, tem muita, engraçado, 80% das pessoas que procuram e que vêm de uns 3 anos para cá têm sido mulheres, né? No passado, lá em 2012, no início era meio a meio, então tem acontecido bastante isso. E então e é um lugar que todas as alunas, né, e os alunos, né, mas se sentem parte depois, né, e querem estar acompanhando, ou querem voltar, ou querem indicar alguém. Então tem uma comunidade bacana que a ideia também é ampliar esse olhar para impacto, para sustentabilidade, para cooperação, né? E as pessoas trocarem mais, né? E para o futuro de também, já tem algumas perguntas aí de montar grupos para ir para o Havaí, né? A Simone falou do Havaí ali. E para também poder mergulhar na cultura de lá e no mar de lá, e aí pode ser diferentes níveis, pode ser mais performance, menos performance, né? Então, eu sinto que tem um caminho para solidificar aqui, trazer mais as empresas para cá, né, dar uns caldos aí na galera para dar uma acordada e ficar bem, né, que tá todo mundo batendo pino aí, tá todo mundo. E esses aprofundamentos, né, talvez um primeiro nível no Havaí, né? Então, de estar indo lá para piscina aquecida, e depois tem um momento de Ubatuba, e quem quiser tem Noronha, e para o futuro tem, né, ampliar aqui Havaí. E um outro aspecto é que, né, nesses anos, né, hoje eu tenho em torno de 10 facilitadores parceiros que vivenciaram a IMUA, né, e alguns têm tocado comigo muitas imersões. Então a ideia é que essa ideia a profissão de Sea-Coach, né, que hoje tem algumas pessoas que eu considero que são Sea-Coaches que tem uma didática muito boa na água, mas também conseguem trabalhar com os arquétipos, né, e com a fenomenologia, a antroposofia e trazer as relações para a vida. E aí a ideia é que isso possa também, como legado, ter mais pessoas, né, de montar uma formação ou um processo que profissionais para trabalhar com autodesenvolvimento no mar, né? Então esse é um sonho também para o futuro. Obrigado pela pergunta. É, eu não entendo de ser coach, infelizmente, mas se precisar de algum apoio para estruturar formações, eu tenho alguma experiência a respeito. Bom, a Lúcia Beleza. voltou. Então, Lúcia, a gente achou que você queria fazer uma pergunta, é isso mesmo? Pronto, agora É, volte. tive alguns problemas técnicos aqui, desculpa. Bom, eu sou fã do Henrique, acompanho ele já há um tempo. Se tiver para Noronha, para Havaí, vou só ter dinheiro para ir, mas eu ia agora, arrumava minha mala. Eu acho que todo mundo que está aqui acompanhando
apaixonado pelo mar, não, não há outro motivo para as pessoas estarem aqui essa hora, eu acho, né? E eu admiro desde criança, meus pais já passaram isso para mim, né, e tal. E eu tinha ali uma experiência só de entrar, quando eu estava muito forte, ficar só na beirinha. Enfim, em algum momento eu fui fazer aula de surf e eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, tenho insônia. E fazendo as aulas de surf, eu descobri que o único lugar no mundo que eu consigo ficar só ali, só conectada é o mar. E eu continuei a minha, digamos assim, minha experiência com o mar, eu tento manter. Hoje mesmo fui para a praia, ontem fui para a praia. Eu moro aqui na reserva que a Mirna estava falando, né? E aqui é difícil, não é sempre que o mar aqui dá para entrar. Então, eu aproveitei hoje que ficou aquela bancada de areia, então para frente ficou uma piscininha e fui lá praticar um pouco a minha aquacidade e é isso, é muito difícil dia a dia, eu trabalho com TI, tela o tempo todo, muita conexão. Eu só vejo o mar como cura para mim, sabe? Eu não vejo outra saída. E você falando da formação de Sea Coach, eu teria que aprender muito a estar no mar, como a Mirna falou também, meu medo são as ondas. E só ter essa experiência do Henrique, que eu acho que só na outra encarnação, né? Mas eu adoraria fazer essa formação. É isso. Obrigada por estar aqui, obrigada por proporcionar para a gente esse encontro com o Henrique. E então, tem uma coisa interessante que eu vou estar pelo Rio em junho, né? Meus pais moram no Recreio, né? E até eu comecei a fazer beach tênis bem ali no iniciozinho, bem para recreio, mas no início da reserva. Tem ido, né, quando eu tô pelo Rio, vou cedinho, 6 da manhã, eu surfo, faço beach tênis, estou por ali. E o pessoal ficou pedindo, já fiz alguns cursos de 4 horas, né, com a galera do beach tênis, né? E aí eu divulgo depois para quem quiser também. Mas também então eu vou fazer em junho. É só questão do frio, né? Pode ter um dia quente, pode ter um dia a água tende a estar melhor do que no verão que fica trincando de frio, mas a gente consegue roupa de borracha e tal. Mas o ponto dá para fazer uma experiência no Rio, né? E também eu tenho feito aqui, eu vou fazer só para a galera do beach tênis ali também para indicações, né? Um personal de 2 horas, focado muito na questão, né? Ou num trauma, ou numa dificuldade, ou não, numa vontade de aprendizagem, de conversa com o mar, de fluir, enfim, né? Então, em 2 horas dá para entender o diagnóstico ali, trabalhar algumas questões e passar uns exercícios aí para água e Legal. para a vida, né? Então, também fico à disposição. Assim, me chamou para estar vendo tela e falando reunião, vou falar, ai meu Deus do céu, me chamou para dar um coach no mar, eu tô aí vendo a agenda, quero viver no mar primeiro e depois no resto. Então vamos lá, pode me chamar, Eu queria falar. tá bom? Eu sou de Maceió, Alagoas, Nordeste. Opa! É também uma cidade muito marcada pelo mar. Tudo aqui é mar, literalmente. O mar é tudo para a gente. Aham. E eu queria uma indicação, se possível, Henrique, de algum material que eu pudesse estar lendo sobre as leis invisíveis do mar e os arquétipos. Eu fiquei bem curiosa. Pronto. E Tá. gratidão pela partilha, bastante inspiradora todo esse caminho. Obrigado. Vamos lá. Então, eu vou muito pro francês, viu? Sim, É, porque lugar aqui sagrado. eu amo. Então, eu tenho um grande amigo que mora lá, e aí, sempre porque aqui, né, a respiração do ano aqui, né, das ondas, fica com muita onda de outubro a maio, e depois junho até setembro é sem onda. E aí eu dou uma fugidinha quando eu vou para São Paulo, você quer, eu dou tem lá os swells, tem os dias bons, né, porque é pertinho de Recife. Eu dou uma paradinha ali e vou pro francês. Então, Sim, quando estiver por aí também, a gente pode se encontrar. sim. E o que você faz? Até esqueci o que você tinha falado, meu Deus. Fiquei Minha filha empolgado. mora no francês. Ah, que Toda legal! essa Olha aí. prática de vida no mar. De indicação de uma Ah, sim, literatura para estudar ou sim. pensar, para me tornar mais Tá, sensível a essas leis invisíveis e os arquétipos do mar. tá. Esse livro é muito legal, né? O Sensitive Chaos. Eu posso colocar escrever aqui. E o material que vocês vão
ele tem 70 páginas, né, que o Carlos vai mandar. E tem um artigo ali, Flow Overflow, tem algumas coisas da reflexão de 4 fases, né, para você ir aprimorando a tua relação com o mar e com as ondas, né. Agora, esse é um dever de casa, eu tenho muita coisa ainda para escrever, né, o diário já tem um dever de casa, ele vai aumentar para 100 páginas esse ano, e muita coisa está surgindo agora também, né, de organizar os estudos, então fique por perto, mas aí acho que já tem bastante coisa, esse livro e o diário já dá para ver bastante coisa. É, com relação a isso, essa oferta, né, do Henrique de dar de presente, né, o diário de bordo, que é um roteiro de autodesenvolvimento, né, a gente pode dizer assim, bem aprofundado. Ele está disponível para vocês que estão nos assistindo aqui, é só mandar um contato para mim pelo WhatsApp, e vai estar disponível, né, Henrique, para quem assistir esse vídeo depois. É só fazer contato comigo ou com o próprio Henrique, que o diário de bordo vai ser também presenteado, tá? Que a gente sabe que muita gente acaba assistindo depois. Então é só fazer contato com a gente. Mas aí eu peço que façam pelo WhatsApp, comigo ou com ele, para que a gente tenha, de fato, a noção de quem está fazendo o pedido, né? Legal. E legal, e eu falo que é para quem é apaixonado pelo mar e para quem é apavorado pelo mar, porque se é apavorado, tem alguma coisa ali para olhar. Com certeza, Muito com bom. certeza. Poxa, é um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Muito bom, gente, muito bom. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou algum comentário. E na sequência estão aqui os nossos contatos, tá? O meu e o do Henrique, né? Então, para mim, o WhatsApp é o que mais funciona, mas o caminho aí pode ser qualquer um desses que eu deixei e o Henrique também, tá bom? É, eu E prefiro o WhatsApp agradecer, meu também. amigo. Mas o WhatsApp hoje em dia é o que dá mais certo, né? Te É, agradecer muitíssimo pelo privilégio, pelo prazer enorme de ter você aqui contando a sua história de vida, a sua experiência profissional, esse trabalho fantástico. Eu acho que ficou muito claro, né, como as pessoas adoraram. E, enfim, e deixar que você faça aí o encerramento, a despedida final, os agradecimentos. Da minha parte é só gratidão. gratidão oceânica, né? E aí, já que você falou, me veio essa gratidão oceânica, né? Tem um sentimento descrito, né, na psicologia, descrito por Freud, que a melhor explicação, ele fala de oceanic, um sentimento oceanic, que é essa imensidão, essa paz profunda, essa plenitude, né? Então, que a gente possa acessar esse lugar oceânico, né? Oceanic, né? E que ao longo desse maremoto da vida, né? Que o mar está turbulento, a gente consiga encontrar o eixo, né? A paz e a presença para poder usar sempre a força do ambiente a nosso favor, né? Se a gente observa bem o ambiente em volta, ou observe as correntes da vida, resistir não funciona, não dá, não vai, você vai, não vai ganhar do mar da vida. Então, flui junto que dá certo, viu? E se a vida vem em ondas, nada como aprender a surfar a onda da vida. Então, vamos surfar, gente. Aloha, obrigado também, Mahalo Nui.